O aumento 30, 27, 96, 22. Isso. O que eu falei? Falei outro número? 30, 27, 96, 22. Isso, esse é o nosso WhatsApp, tá aqui. Gente, o aumento do risco de formação de coágulos sanguíneos é conhecido como a trombofilia. Um problema que muitas vezes silencioso pode levar a complicações na gravidez e abortos de repetição. Nós vamos relembrar a história da Keila, que tem a doença e já passou por 17 abortos, olha só. A trombofilia é uma doença que gera no organismo a predisposição ao desenvolvimento da trombose, condição que forma coágulos de sangue que podem entupir veias e artérias, o que pode impedir a passagem do sangue, evitando que chegue nutrientes e oxigênio ao embrião, o que gera complicações na gestação, resultando em abortos de repetição. A trombofilia, que pode causar também trombose venosa profunda, embolia pulmonar e acidente vascular cerebral, pode ser hereditária ou adquirida, como no caso da Keila. Aos 36 anos de idade, ela já sofreu 16 abortos espontâneos. Há 20 anos, a Keila tenta ter um filho, mas desde a primeira gravidez, aos 16, a doença a impede de continuar a gestação. Quando, portadora das proteínas S e C, acontece coagulação no sangue, o que leva a abortos espontâneos. É sofrido. Não é fácil. Não tenho, assim, palavras para descrever. A última perda da Keila foi há um mês, quando, entre a 9ª e a 12ª semana de gestação, no 3º mês, ela ainda lutava para manter o filho no ventre. Mas, mais uma vez, o sonho da maternidade chegou ao fim. Existe uma esperança para a Keila conseguir manter uma gestação, com o uso do medicamento chamado enoxaparina sódica, com uma injeção todos os dias durante a gestação e ao longo dos 3 meses seguintes do nascimento do bebê, o sonho de Keila volta a ser possível. Entretanto, uma caixa com 10 unidades do medicamento custa nas farmácias em torno de R$ 600. No mês, seriam necessárias 3 caixas do remédio, o que ultrapassaria R$ 1.800 do orçamento da família a cada mês durante 12 meses. Keila é afastada por invalidez devido a sequelas de um acidente sofrido em 2017 e o marido trabalha em um restaurante. O benefício é oferecido pelo SUS, mas foi negado 2 vezes pela Justiça para Keila e o sonho chegou ao fim para ela pela 16ª vez seguida. A primeira vez me deram negativa negando que eu não tinha exame o suficiente para eles liberar essa medicação para mim. Dei entrada pela 2ª vez e eles me negaram novamente, alegando a mesma situação e querendo um exame da minha mãe comprovando que a minha mãe tem um problema. E a minha mãe não tem esse problema. Eu adquiri no decorrer da vida, talvez, e eles alegaram lá nas 2 negativas que eu não tenho um exame suficiente para comprovar que eu sou portadora da proteína S e a proteína C. O sonho da Keila ainda continua, ao mesmo tempo em que os traumas das gestações a levam a considerar uma laqueadura, procedimento oferecido pelo SUS, mas que também foi negado pela Justiça a ela. De coração mesmo, ainda sonho em ser mãe. Mas se isso não for possível, eu pretendo operar e seguir minha vida. Procurar um outro rumo, seguir em frente aí com os meus sobrinhos, que são como filho para mim, e viver minha vida com eles. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a Keila, que está aqui com a gente. Tudo bem, Keila? Tudo ótimo. Bem-vinda, viu? Obrigada. Muito obrigada por você ter aceito estar aqui com a gente para bater esse papo. Com o Dr. Francismar Prestes Leal, que é médico hematologista, porque nos chama muita atenção um caso como esse, né, doutor? 17 vezes, né? Sim, 17 vezes é muito coisa. Uma já é muito. Exatamente. Uma perda
Já é. Filho, é demais. Esse número é... O que acontece? Ela tem essa proteína S e C, isso que falta. O nosso sistema de coagulação é um equilíbrio, né? Então, nós temos no nosso sangue substâncias pró-coagulantes e substâncias anticoagulantes, né? A proteína C e a proteína S são anticoagulantes naturais que todos nós temos para que não se forme trombose de forma desnecessária. A trombose é necessária no dia a dia, por exemplo, quando a gente se corta, quando faz uma cirurgia, enfim, a coagulação tem que ocorrer para parar o sangramento. Perfeito. Mas há um equilíbrio, né? E quando ocorre esse desequilíbrio, quando, por exemplo, falta proteína C e S, né? Que são anticoagulantes naturais, há uma tendência maior à trombose. Quanto maior essa falta, seja absoluta, seja funcional, maior a chance de trombose, inclusive gestacional, né? Que é o caso da Keila. Sim. Então, me surpreende não liberarem o remédio, né? Claro que eu tenho que ver os exames, tudo, claro. Mas é claramente trombofílica, mesmo que não tivesse exames, né? Claro que descartando as outras causas de perdas fetais, né? Mas é uma coisa, a trombofilia é uma coisa relativamente frequente, né? A gravidez aumenta a chance de trombose naturalmente, né? O corpo se prepara para não sangrar durante a gravidez e para que o parto seja, né, sem sangramento excessivo. E esse preparo leva, então, ao aumento de chance de trombose na gestante, mesmo não trombofílica. A chance de haver trombose numa gestante é 5 vezes maior do que numa não gestante, mesmo sem trombofilia. E essa medicação que a Keila tem que tomar é a praxe para quem tem essa falta dessa... Sim, como não há como repor essas proteínas, né? Até tem como repor, mas o efeito é muito fugaz. Uhum. A gente age no efeito da falta delas, ou seja, na tendência à trombose. Aí usa o anticoagulante, né? Que é esse remédio. Que é a inoxaparina, que é o anticoagulante mais seguro para a gestante, né? Existem outros anticoagulantes que são usados fora dessa situação, né? E o índice de sucesso vai depender da condição em si, né? Ou seja, o que está levando a essa trombofilia, qual é o tipo de trombofilia, da resposta individual da paciente ao tratamento, mas, por exemplo, havendo uma chance de 5%, a gente consegue aumentar para 50%, 80%, dependendo do caso, de uma gravidez com sucesso. E, Keila, o que acontece com você que não consegue ter sucesso mesmo com a aplicação dos remédios? Porque você chegou a aplicar o remédio? Sim, eu tomei a medicação aí praticamente quase um mês, né? Assim, desde quando eu fiquei sabendo que eu estava... Descobre, já tem que começar. As outras vezes eu não tive essa oportunidade. Isso. Essa vez, graças a Deus, eu tive. Quando eu descobri, eu comecei com a medicação. Só que eu não sei o que acontece, se tem algo a mais por trás disso tudo, que eu fiquei um dia sem a medicação, que até eu cheguei a pedir ajuda para o pessoal na outra emissora. E questão de um dia eu perdi novamente. Quando isso, quando já a pessoa... Isso, sim. A meia-vida da heparina é em torno de 24 horas, não mais, né? Por isso que a injeção é uma vez ao dia, né? Durante toda a gravidez, do diagnóstico da gravidez, até pelo menos 6 semanas pós-parto, que o risco de trombose continua mesmo depois do parto, né? É até maior. Então, começa-se precocemente e se mantém esse período que eu comentei. O índice de sucesso varia muito, como eu comentei. Então, teria que aprofundar um pouquinho mais para ver os detalhes, né? Ter os detalhes para ver qual seria realmente a chance, se realmente tem chance, né? Às vezes, dependendo da configuração, as chances são mínimas, né, de haver sucesso, mas aí se estuda melhor e se vê qual é o caso específico
e se planeja de uma forma um pouquinho melhor. Existem várias formas de usar a enoxaparina. A forma padrão é aquela, uma ampola por dia de 40 miligramas, profilaticamente, mas dependendo do caso, a gente pode ajustar usando exames, né, fator anti-10A, para casos muito específicos, né? Então, teria que aprofundar um pouquinho mais e ajustar. Como foi a primeira vez que usou a enoxaparina, enfim, talvez, que difícil, eu diria, dá para tentar pelo menos mais uma vez, né? Se esse é o teu sonho, é muito difícil falar isso, mas... É lógico. Você vai tentar mais uma vez ou já desistiu dele? Porque... Ainda penso em tentar, mas agora eu vou dar um tempo. Para mim me recompor, porque mexeu muito agora dessa vez novamente. E querendo ou não, é uma decepção. É lógico. Porque a gente cria várias expectativas e no final acaba perdendo, aí machuca. Então, assim, toda uma família envolvida. Isso, toda uma família envolvida. No caso, o meu esposo, que não é pai, sonha em ser pai. Então, para mim, fica difícil ficar tentando e não conseguindo corresponder ele também. Mas, assim, você já sabe aonde que talvez seja a questão, né? Que é essa proteína. E, assim, quem sabe com agora exames mais aprofundados que você consiga fazer, identificar, e sabendo que existe essa possibilidade e é o medicamento que te dê essa condição, torcendo muito para que você consiga, Keila. Obrigada. E que a gente traga boas notícias Obrigada. suas aqui. Obrigada. Né, doutor? Com certeza. Quem sabe a gente consiga identificar que realmente essa é só a questão e o remédio possa te dar uma condição saudável, que é isso que precisa se com certeza. Colocar, né, doutor? Para que tenha uma gravidez tranquila e um pós-parto também. Com certeza. Né? Eu fico à disposição, obviamente, para ajudá-la. Né? Ai, que bom. Obrigada. Vamos reestudar e ver os caminhos. Olha aí que bom. Dr. Francismar Prestes Leal é hematologista. Até trouxe o Dr. Francismar, até agradeço, doutor, de estar aqui ao vivo, porque quando a gente pensou no seu caso, que a gente foi no ginecologista. Né? Mas o que será? Aí ele falou, não, Andréia, não é caso de ginecologista. Quem entra em campo aqui é o hematologista. Sim, olha só como essa questão envolve profissionais de várias, né, especialidades aí juntos. Um bom gineco-obstetra consegue lidar com a maioria dos casos de trombofilia. Claro. Mas há casos que realmente precisam de apoio. Perfeito. E o hematologista é o médico que estuda o sangue. Isso. Né? Inclusive a coagulação do sangue. É importante até para as mulheres que têm essa questão e passam por isso, saber que esse é o caminho a seguir dali para frente. Keila, prazer te conhecer pessoalmente, viu? A gente, quanto mãe, ficou bastante comovido com a sua história aqui quando ela aconteceu e a gente quis trazê-la no destaque, junto com o médico, para poder destrinchá-la de uma maneira melhor e, quem sabe, ajudar tantas mães que nos assistem e que passam por esse problema e ajudá-las com informação. E eu acredito muito na informação como uma arma. Então, muito obrigada por você ter aceito estar aqui. E torcendo muito para que dê certo, tá? Obrigada. E, doutor, obrigada também pela sua disposição em estar aqui, viu? Fico à disposição sempre, né? Precisando, basta chamar. Fico muito feliz em poder contar com os conhecimentos do Dr. Francismar para trazer aquilo para dar boas notícias. Viu, Keila? Em breve, aqui no nosso programa. Ó, daqui a pouquinho...